Queridos irmãos, hoje iniciamos mais um ano litúrgico. E este ano litúrgico é o ano A. Os domingos são divididos em 3 anos, A, B e C. E nesses 3 anos, nós lemos em cada ano um dos evangelhos chamados sinóticos. Vocês sabem que existem 4 evangelhos, mas os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são como que paralelos. Tem uma estrutura parecida. Por isso são chamados sinóticos, porque é como se fosse uma sinopse, como se os 3 pudessem ser colocados lado a lado e vistos num olhar só. O Evangelho de São João é um evangelho muito peculiar, que tem uma estrutura característica. Então, no ano A, nós lemos São Mateus, nos domingos. No ano B, São Marcos. E no ano C, São Lucas. Portanto, estamos iniciando o ano A e São Mateus nos acompanhará nos domingos desse novo ano litúrgico. É um evangelho espetacular. Traz os grandes sermões de Cristo. Tem uma grande relação com as raízes judaicas do Novo Testamento, porque é escrito especialmente para os judeus que se estão convertendo à fé. Enfim, ao longo do ano nós falaremos bastante sobre São Mateus. E hoje começamos o tempo do Advento, que é esse tempo curto, 4 domingos, que antecedem o Natal. Esse ano, como o Natal acontecerá num domingo, então nós teremos 4 semanas inteiras do Advento. E que é um tempo dividido em 2 partes. Do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro, nós meditamos sobre o segundo advento de Cristo, que será no fim dos tempos. E na segunda parte do advento, que começa no dia 17, é a chamada novena de Natal, de 17 a 25. Nós meditamos na primeira vinda de Cristo, porque já estamos nos preparando de maneira mais direta para celebrar o Natal. Então é interessante, né? Porque na primeira parte nós meditamos sobre a segunda vinda, e na segunda parte nós meditamos sobre a primeira vinda. Então há um paradoxo aqui. Ora, essa primeira parte, portanto, ela tem um nome que chama-se a parte escatológica do tempo do Advento. A palavra escatológica é um termo técnico da teologia, que vem do grego. A maior parte dos termos da teologia vem do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego e remete à palavra eschaton, em grego, eschaton, aportuguesando um pouquinho. E eschaton significa o quê? O fim. Então, a parte escatológica do Advento nos fala do fim. Que fim é esse? Esse fim é a chamada parousia, outro termo técnico da teologia. A palavra parousia, no grego, significa presença ou vinda, que fala dessa vinda final de Cristo no fim da história. Para nós isso é muito importante, por quê? Porque o cristão é alguém que vive numa expectativa escatológica. E é, no fundo, sobre isso que nós vamos meditar nessa primeira parte do tempo do Advento. Ou seja, nós
somos seres que conscientemente sabem que isso aqui é uma passagem. E que tanto a nossa vida vai terminar, quanto o mundo vai acabar, e Cristo voltará. E a nossa realização plena se dará naquele momento. Aqui é tudo parcial, aqui é tudo momentâneo, aqui é tudo transitório. Nós caminhamos rumo à realização plena que se dará no final de todas as coisas, no eschaton. Por isso, o cristão, ele se entende no Novo Testamento como um vigilante escatológico, quer dizer, com alguém que está num estado permanente de vigília. Os textos da liturgia nos falam sobre isso, e depois dessa introdução eu queria lê-los brevemente com vocês. No Evangelho, nós lemos um trecho do Sermão Olivetano, que é esse discurso que Jesus diz no alto do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. Então ele diz: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Num versículo antes, que não aparece na liturgia de hoje, ele fala que o dia e a hora do seu retorno não é dado a ninguém saber. Então, quando ele fala da vinda do Filho do Homem, ele está falando do fim, exatamente do fim. E ele diz: será como nos dias de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. É interessante isso porque os textos bíblicos nos dizem que Noé ficou cerca de 100 anos construindo a arca. Podem imaginar o que teria sido isso? Um homem que passa 100 anos construindo uma arca para um dilúvio. 100 anos, o dilúvio não vem. E como todo mundo ficava tirando sarro dele, né? Tá aí o doidinho construindo essa arca. Qual que é a nova do doidinho? Ele pegou agora madeira, não sei o quê. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, tal e tudo mais. Enquanto isso, eles, vamos curtir a vida, vamos beber, comer, casar, vamos nos entregar aos nossos prazeres. E rindo do pobre Noé, que obedecendo ao impulso sobrenatural estava ali construindo. É claro que são imagens que a Escritura nos coloca diante dos olhos para nós entendermos o seguinte, que esta expectativa do retorno do Senhor, muitas vezes para nós será uma espécie de pedra de escândalo. Porque os homens não vão entender. Ou seja, aqueles que vivem aqui procurando aproveitar a vida, não entendem o cristão, que encara tudo isso de um modo diferente. Então nós temos duas perspectivas. A perspectiva, digamos assim, prevalente no mundo, todo mundo segue o curso normal como se nada fosse acontecer, e a expectativa do cristão, que pensa, olha, eu tenho que me preparar, porque a qualquer hora eu vou ser chamado, a qualquer hora Cristo pode voltar, nós não sabemos quando. E continua
Jesus. E eles nada perceberam, nada. Até que veio o dilúvio e arrastou a todos, e levou a todos. E aí vem um trecho muito interessante. Por quê? Jesus diz: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Por que esse trecho é importante? Porque hoje está em circulação uma doutrina que, de certo modo, penetrou na mente de muitas pessoas, até na Igreja Católica, que é a doutrina do arrebatamento secreto. Que, sobretudo nas igrejas evangélicas, ela ganhou força no século XX. Mas ela surgiu antes. E, aliás, ela começou a ser pregada até por um padre católico, foi censurado pela igreja, e isso veio depois com força nas igrejas evangélicas. Que faz parte de uma doutrina chamada dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma doutrina que diz o seguinte: a história da salvação se dá por dispensações. Dispensações são uma espécie de regime, de economia própria daquele tempo, de economia no sentido teológico, de regra, de lei, de norma daquele período. Então nós teríamos, existem vários tipos de dispensacionalismo, né? Mas um deles nós temos a dispensação da criação, depois nós temos a dispensação da lei, então da criação vai de Adão até Moisés, a dispensação da lei vai de Moisés até Cristo, e depois nós temos a dispensação da graça, que é de Cristo até o arrebatamento. Por que teria esse tal arrebatamento? Porque, dizem eles, a dispensação da graça é a dispensação da igreja. Então, eles entendem assim: Satanás teve 2 milênios, que foi o milênio, os 2 milênios que teriam ido do pecado original até Moisés. Israel teve 2 milênios, que foi basicamente de Moisés até Cristo, mais ou menos de Abraão, ali, Moisés até Cristo. E depois a igreja teria cerca de 2 milênios, que iria de Cristo até o arrebatamento. E tendo terminado a dispensação da igreja, o que aconteceria? Aconteceria que esse texto aqui, segundo eles, iria se realizar. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado pelo arrebatamento e outro será deixado. Então, levado pelo arrebatamento significa o quê? Literalmente, eles vão desaparecer e ser glorificados no céu. Então, por exemplo, se eles estivessem dirigindo um carro e fossem arrebatados, o carro ia se desgovernar. Se eles fossem pilotos de avião, então o que iria acontecer é que ele iria desaparecer e o avião ia cair. E todas as crianças iriam desaparecer também, de repente. E no fundo, todos os crentes em Jesus Cristo iriam desaparecer. E todos os demais seriam deixados para trás. Inclusive, tem até uma trilogia, um livro que ficou muito famoso nos Estados Unidos, depois foi feito um filme, né, apocalíptico, chamado Deixados para Trás. Quando eu era novinho, eu assisti esse negócio, eu fiquei tão assustado com isso. Havia até um disco, hein? Como eu sou velho. Havia um disco que falava sobre isso, A Última Trombeta, né? Que era terrível, né? Começava lá com
como se fossem avisos, né? Amsterdã, não sei o que lá, desapareceram tais pessoas e não sei o que. Tantas pessoas desapareceram não sei aonde, o que aconteceu e tal. É uma coisa bem chocante, assim. A fantasia em torno disso vai criando todo um imaginário, né? Mas não é isso que está escrito aqui. Não é isso. É que o que acontece? Essas imagens, elas se impregnam na nossa cabeça, e aí quando nós vamos ler o texto bíblico, elas vêm junto conosco. Então a gente lê o texto bíblico com aquela energia. O que o texto diz? Vejam, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E aí ele diz, eles, a turma que estava vivendo como se nada fosse acontecer, nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, quem foi levado pelo dilúvio foi salvo ou foi condenado? Foi condenado. Então a lógica que diz que quem vai ser levado é que vai ser glorificado está invertendo o texto de uma maneira imperceptível. Do que Jesus está falando aqui? Ele não está falando de arrebatamento secreto. Ele está falando do juízo. Quando chegar o dia do juízo, as ovelhas serão colocadas à direita, os cabritos à esquerda. Como aparece no capítulo 25 de São Mateus. Ele está falando que o juízo, assim como nos dias de Noé, será universal. Mas uns serão arrastados como condenados. E outros serão deixados. Ou seja, ficarão livres pela redenção que eles já viviam antes. Mas o mais importante não é nada disso. É o que ele diz na sequência. Portanto, ficai atentos. Porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vigiaria. Por isso também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então ele diz, antes, ficai atentos. Ele diz que o dono da casa, se soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria. E ele diz, ficai preparados. É muito interessante analisar essas 3 recomendações do Senhor. Primeiro, ficar atentos. O cristão é alguém que está atento. E a palavra aqui no grego é forte, é atentai-vos, no sentido de colocar toda a vossa atenção. Vigiar é o estado oposto ao estado de estar em sonolência, de estar, digamos assim, ébrio. A vigilância é de quem está acordado. Fiquem acordados. E ele diz, fiquem preparados. E a imagem de estar preparado é a imagem de um servo que está esperando o seu senhor chegar para servi-lo. Quer dizer, é como alguém que está, digamos assim, para utilizar uma imagem dos tempos de Jesus, é como um servo que está dentro de casa, espera o seu amo voltar de um casamento, por exemplo, para que assim que ele bater a porta, ele abre, ele vem servi-lo, ele vem ajudá-lo a se desvestir, etc., porque ele é um servo. Então, quando ele diz, fiquem preparados, ele está dizendo, não percam a consciência de que vocês são servos.
de que vocês precisam estar atentos ao Senhor. Isto aqui tem relação direta com a primeira leitura, porque na primeira leitura, nós estamos no capítulo 2 de Isaías, ele fala que nos últimos tempos, o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. É uma visão escatológica de Isaías. O monte Sião, que é onde está o templo de Jerusalém, não é o monte mais alto do mundo, não é o Everest. Mas o que ele está dizendo é que, em outros termos, a vida espiritual dos fiéis, dos remanescentes, estará elevada. Ou seja, o que o profeta está nos convidando é a elevarmos a nossa vida espiritual, é a acorrer a Cristo, a subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, que é a humanidade santíssima de Cristo, para que Ele nos mostre os seus caminhos, nos ensine a cumprir seus preceitos, porque de Sião provém a lei, ou seja, de Cristo provém a lei, e de Jerusalém, quer dizer, da igreja, a palavra do Senhor. Ora, vigiar, portanto, para o Novo Testamento, o que é? É cuidar da vida espiritual. É focar na oração. É focar na meditação das Escrituras. É focar em ganhar intimidade com Deus. Essa é a nossa prioridade. E por isso, São Paulo, na segunda leitura, nos diz: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar, vigiar. Com efeito, agora a salvação, isto é, o dia do Senhor, está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Todo dia está mais perto, né? A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas, vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia, isto é, como no dia do Senhor. E aí ele diz, diferentemente, para utilizar o que o Evangelho está nos dizendo, dos homens dos dias de Noé, nada de glutonerias, nada de bebedeiras, nada de orgias sexuais e imoralidades, nada de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se vigiar é priorizar a vida espiritual, não vigiar é o quê? É se entregar aos prazeres desenfreados da vida. Comida, bebida, aos prazeres da carne, a raiva, a imoralidade, a rivalidade. Portanto, o que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? É que a esperança no retorno de Cristo, que não é só ficar esperando, é um caminhar ao encontro do Senhor. Exige de nós uma atitude. Quer dizer, quando eu priorizo a vida espiritual como quem vai ao encontro do Senhor, a consequência disso é que eu tenho um modo sóbrio de lidar com a vida. Eu não me entrego a excessos. O cristão é alguém que sabe se privar de excessos. Isso não significa que nós vamos viver uma vida ingrata, né? Uma vida aborrecida. Quer dizer, o cristão não é alguém que anda com a cara de demônio, com um brucutu satanizado. Não. Enraivecido com tudo. Não. O cristão
sabe viver as alegrias da vida, mas com tempero da sobriedade. Ontem mesmo, enquanto estávamos aqui na nossa festa, eu reparava um pouco, né? Aquele clima, as pessoas sentadas, aquela música toda, tal, e pensava comigo, que bela função social que a igreja exerce quando faz uma festa. Por quê? É um ambiente sadio, é um ambiente familiar, um ambiente que não tem depravação, que não tem coisa baixa. Ou seja, nós podemos nos alegrar, mas com sobriedade. Essa sobriedade preside tudo. Todos os modos como nós lidamos com qualquer tipo de contentamento na vida. Sobriedade no comer, sobriedade no falar, sobriedade no modo de lidar com problemas, conflitos. Temos que nos manter serenos. Porque a nossa prioridade é a vida espiritual. O salmo responsorial é um salmo que os judeus cantavam subindo para Jerusalém. E eles dizem, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. É isso. Nós subimos para a vida espiritual com uma alegria, com um júbilo espiritual. É assim que nós queremos viver o tempo do Advento. Hoje acendemos a primeira vela, até que completaremos o círculo, e então nós todos poderemos, já nas proximidades do Natal, nesses dias tão bonitos que nós celebramos, são dias em que nós iluminamos as ruas, em que nós montamos as nossas árvores de Natal, colocamos nossos enfeites, tudo fica mais bonito, preparando a festa do nascimento do Salvador, pois que nós vivamos tudo isso com um grande espírito de desprendimento, de esperança sobrenatural, de amor à privação que nós podemos fazer pelo bem da nossa alma, enfim, que nós possamos viver tudo isso aguardando a vinda do Senhor, porque Ele vem na hora em que nós menos esperamos. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos viver o tempo do Advento como um tempo verdadeiramente espiritual, que nos leve a uma união maior com Deus e que nos faça crescer em intimidade com Ele.